Estranhas teorias dos desenhos. Acho que todo mundo que tá na internet provavelmente em algum momento já se deparou com aquelas famosas teorias de desenhos animados, como aquelas teorias clássicas do tipo que tal personagem tá em coma, ou que os personagens do show representam os pecados capitais, esse tipo de coisa. Existem muitas teorias assim, extremamente clichê, que são todas iguais, porém existem algumas teorias que saem um pouco fora da curva, e que usam de base coisas do próprio show, ou que simplesmente acabam sendo um pouquinho diferente do padrão, não sendo necessariamente boas ou ruins, mas enfim, alguns desenhos têm teorias até que bem sólidas, que no fim são até comprovadas como fatos depois, como por exemplo em Steven Universe. Quando Steven Universe estava sendo lançado, ainda havia milhares de teorias que as pessoas levantavam sobre o universo da obra e sobre as coisas do show. Uma das mais famosas era sobre a existência de mais duas diamantes. Até então, na série havia sido apresentada duas diamantes, a azul e a amarelo, e havia muitas teorias que existiam mais duas diamantes. Tinha gente que falava que era diamante verde, tinha gente que falava que era diamante preto, mas enfim, é uma teoria que não chegou a durar muito até, já que quando foi mostrado o símbolo das diamantes, foi meio que quase uma certa confirmação de que existiam outras duas diamantes e quais eram suas cores. Mas a própria existência delas sempre foi muito debatida, já que, se eu não me engano, a diamante branco só aparece nos últimos episódios. Então, apesar de hoje a gente olhar e pensar que talvez até seja meio óbvio a existência das diamantes, na época, com as poucas informações que se tinham a respeito, criava-se debates muito calorosos. Inclusive, se tinham até teorias de que a Rose Quartzo fosse a diamante rosa, e essa teoria era uma teoria absurda. Sempre que alguém falava sobre, muita gente pensava, ah lá, que idiota, impossível a Rose ser a diamante. O tempo inocentou muita gente. Mas eu acho que uma certa resistência a essa teoria em particular existiu por causa que no meio dessas teorias de tal pessoa é uma diamante, sempre surgiu umas teorias muito bestas, como a famosa teoria de que o Cebola era diamante amarelo. A teoria que sugeria que o Cebola fosse diamante amarelo não faz sentido nos dias de hoje, embora tenha havido um momento em que as pessoas acreditaram nisso. Essa ideia parece incoerente. Eu nunca acreditei nessa teoria, e agora é ainda mais difícil entender por que alguém considerava válida. Afinal, o Cebola não possui características nenhuma que se assemelhem a diamante amarelo, e o que eu sustentava essa teoria era que as orelhas e a cor amarela eram um pouco ligada a ele. Essa teoria é tão improvável que até chega a ser engraçada. As pessoas acreditavam que, por causa da aura meio misteriosa que o Cebola tinha, isso seria uma prova de que ele era a diamante amarelo, e que por algum motivo ela estaria na Terra na forma do Cebola. Essa teoria não faz sentido. Primeiramente, a ideia de o Cebola ser um humano foi confirmada quando o Steven assistiu a fita de seu próprio nascimento. Isso claramente estabeleceu que o Cebola, de fato, é um humano e não uma Gen. Além disso, a Diamante Amarelo, uma das líderes das Gens, apareceu em 2 episódios da série e sua aparência é fundamentalmente diferente da do Cebola. A Diamante Amarelo possui uma estatura majestosa, sua pele é amarelo brilhante e ela ostenta uma presença imponente. Comparado a isso, o Cebola é um adolescente comum da cidade, sem características físicas ou poderes extraordinários. Outro ponto a ser considerado é a lógica por trás da presença da Diamante Amarelo na Terra em um corpo humano. As Gens são seres extraterrestres com capacidade de assumir formas diferentes, mas não há razão para que uma líder como a Diamante Amarelo estivesse na Terra e se passasse por um humano, especialmente alguém tão aleatório quanto o Cebola. Até faria sentido no tipo de não chamar atenção, mas o Cebola chama muita atenção. Por último, mas não menos importante, o Cebola tem uma família na série, e a sua relação com seu pai, isso reforça a ideia de que ele era um humano comum e não uma Gen alienígena disfarçada. Em resumo, a teoria de que o Cebola seria diamante é bobagem e facilmente desacreditada por evidências claras presentes na série. Chega a ser meio engraçado como muitas pessoas realmente levavam essa teoria antigamente. Havia até fanarts do Cebola diamante. Mas pra ser justo, eu acho que é muito fácil a gente vir aqui e falar disso agora, que a série já acabou e a gente sabe de tudo. Na época, enquanto a série ainda estava sendo lançada e não se tinha todos os episódios, o que restava era fazer teorias. Mas é interessante como algumas das teorias da época realmente se comprovaram a ser real. E é muito bacana como quando você teoriza algo, e isso vem a ser comprovado como fato. Igual o que rolou mais ou menos com Coragem, o Cão Covarde. Eu acho que vocês já estão carecas de saber que Coragem é um dos desenhos que eu mais gosto. E é um desenho muito bom. Desenho esse que sempre foi extremamente assustador, com seres e criaturas bizarras. E por conta
conta disso, inúmeras teorias surgiram sobre Coragem, uma mais aleatória que a outra, como por exemplo a teoria de que o Coragem é um cão normal. Essa teoria afirma que Coragem é um cão normal e que os monstros que aparecem nos episódios são criações de sua cabeça, apenas uma maneira que o animal encontrou para lidar com o inesperado. É uma teoria até que bem inocente e que a curto prazo faz sentido, mas cai por terra quando a gente analisa que nem todos os monstros que aparecem na série são realmente monstros, como no episódio do Corcunda, que o próprio Coragem toma a iniciativa de ajudá-lo. Então não faria sentido o Coragem ser o único o ver assim, por exemplo, já que o Coragem não tem medo dele no episódio. Mas tem algumas teorias bem insanas, como por exemplo a teoria de que o Eustácio e a Muriel foram de arrasta pra cima e viraram marionetes. Mas eu vou pedir pro Vini, do Procurando Teorias, explicar isso pra nós. Diz aí, Vini. Opa, aqui é o Procurando Teorias e seguinte. No episódio intitulado O Grande Fuzile, a cidade onde a família mora é subitamente agraciada com a inesperada visita de um crocodilo. Esse curioso crocodilo convida todos os habitantes locais a participarem de um show de talentos, criando uma atmosfera de medo no episódio, assim como acontece em literalmente todos os episódios de Coragem. Entretanto, antes da realização do mencionado evento, Coragem, o cão corajoso, faz uma descoberta perturbadora. Ele percebe que o que aparenta ser um animal inofensível é, na verdade, um monstro com uma sinistra habilidade. Ele é capaz de transformar suas vítimas em marionetes, controlá-las como se fossem bonecos. E conforme algumas teorias sugeridas por alguns fãs da série, embora Coragem consiga eventualmente derrotar esses vilões, os seus queridos donos, Muriel e Eustácio, teriam sido vítimas da transformação em fantoches e lamentavelmente nunca recuperaram suas formas humanas. Isso é devido ao fato de que o episódio termina de maneira sombria, com Coragem interagindo de forma melancólica com os bonecos que em outra hora eram seus entes queridos. Nesse contexto, os eventos do episódio seguinte na série seriam interpretados como uma manifestação da imaginação do próprio cão, uma tentativa de preencher o vazio da solidão resultando da perda de sua família. Essa teoria é viajada, mas eu confesso que eu até gosto dela. Mas assim como em Steve Universe, algumas teorias meio que estavam certas no fim, e isso também rola com Coragem. Eu acho que com toda certeza a teoria mais famosa de Coragem é a da Área 51. Se você não sabe, a Área 51 é um lugar de teste de avião dos Estados Unidos que ficou muito isolado em um deserto, e por conta disso, muitos dizem que isso é um local que guarda muitos mistérios, como alienígenas e etc. Enfim, a teoria intrigante que sugere é a que as Coragem e sua família não possuem vizinhos devido ao fato de residirem na Área 51, como parte de um experimento governamental. Essa teoria encontra sustentações em alguns indícios notáveis. A fazenda que eles habitam guarda semelhanças marcantes com o deserto da região que envolve a Área 51. Além disso, especula-se que o computador que Coragem utiliza para buscar informações esteja de alguma forma conectado às operações militares da base, o que acrescenta uma camada de mistério à trama, já que esse computador tem resposta para absolutamente tudo. Conforme essa linha de raciocínio, os estranhos monstros com os quais Coragem e sua família se deparam seriam, na realidade, alienígenas que estão confinados na Área 51 e que de alguma forma conseguem interagir com o mundo exterior. A teoria sugere que esses alienígenas estariam experimentando um profundo tédio em seus confinamentos, o que levariam a buscar interações com os habitantes da fazenda, criando situações bizarras e ameaçadoras enfrentadas por Coragem e sua família. E por incrível que pareça, essa teoria meio que foi confirmada no filme Scooby-Doo Encontra Coragem, que é um crossover entre Scooby-Doo e Coragem. No filme, a Velma diz em um dos momentos que o local onde Coragem mora é uma antiga base secreta militar, além de que no filme tem meio que um certo meteorito que fica debaixo da terra e que colabora para criar coisas bizarras. Eles não confirmam 100% essa teoria, mas mostra que eles de fato escutaram o que os fãs falavam e fizeram essa pequena homenagem. Eu
gosto dessas teorias viajadas, mas tem umas bem nada a ver e que às vezes são até meio pesadas demais, como a teoria que existe do desenho Rugrats, que diz que tudo não passa da imaginação da Angélica. A Mind fez um vídeo sobre essa teoria e ela se aprofunda bem mais do que eu nela, então se vocês estiverem curiosos, vão lá dar uma olhada, mas basicamente eu vou pedir pro Vicky resumir ela pra mim. Diz aí, Vicky. Segundo essa ideia que circula na internet, nenhum dos bebês Rugrats existia de verdade. Todos eram fruto da imaginação de Angélica, por conta da falta de atenção e da futilidade de seus pais. A garota inventava tudo, portanto, Tommy nunca teria nascido. Algumas hipóteses apontam que ele teria morrido durante o parto, ou ainda dentro do útero de sua mãe. E isso explicaria o fato de Stu sempre estar no porão. Traumatizado, o pai estaria fazendo brinquedos para o filho que nunca nasceu. Já o melhor amigo de Tommy, o Chuck, teria morrido junto com a mãe. Por isso seu pai estava constantemente nervoso. Já os gêmeos seriam um fruto da cabeça de Angélica, porque sua mãe teria sofrido um aborto. E como a jovem não conseguiu decidir o sexo do bebê, ela inventou um menino ou uma menina. A teoria macabra não passa disso. Apenas uma hipótese. No aniversário de 25 anos da série, a criadora Arlene Clasley desmentiu o boato. Muitas pessoas acreditam nessa teoria da conspiração, mas não é verdade, disse ela em entrevista para o BuzzFeed. A Minnie fez um vídeo sobre isso. Ela aborda esse tema 10 vezes melhor que o Pac. Vamos ver. Tô no meu canal. E bem, já que estamos nesse clima horroroso de terror aqui, eu acho que nada mais justo de citar uma das teorias mais mórbidas que eu já vi, que é sobre My Little Pony. Embora My Little Pony seja um programa cheio de cores e aspecto bonitinho, a comunidade de fãs e as teorias associadas a eles apresentam um contraste bem marcante. Como já discutimos anteriormente nesse canal, é comum que as fanarts, teorias e outros conteúdos relacionados ao programa destinados a um público mais jovem sejam muitas vezes surpreendentemente bizarros e sombrios, e com My Little Pony não é diferente. Existem várias teorias e creepypastas relacionadas ao show, incluindo uma famosa que envolve um jogo .exe baseado em My Little Pony. No entanto, nesse vídeo o foco estará exclusivamente no próprio desenho. Existe uma teoria que à primeira vista parece ter algum sentido. Ela sugere que as personagens principais de My Little Pony foram baseadas em garotas reais que faleceram. Embora as histórias variem um pouco, a essência da teoria é que as personagens são inspiradas em uma tragédia real que aconteceu em 18 de janeiro de 1989, onde 6 meninas que frequentavam a mesma escola perderam a vida nesse triste evento, e estranhamente elas pareciam compartilhar semelhanças com as protagonistas de My Little Pony. O nome das meninas também são notavelmente semelhantes aos dos personagens dos desenhos. Samantha Gale, por exemplo, inspirou Fluttershy devido à sua timidez e introversão. Janice Walters, uma menina mais popular, era rica, inteligente e bonita. Alexandra Matthews, uma atleta competitiva, especialmente em esporte e atletismo, foi a base para Rainbow Dash. Applejack é associada à história de Jamie Sanders, que tinha origens rurais. E por fim, Pinkie Pie foi inspirada em Katherine Jackson, que foi adotada e passou por várias mudanças de lar, enfrentando desafios pessoais em suas vidas. Todas essas garotas tinham histórias pessoais trágicas, marcadas por abusos e negligências. A inspiração para Twilight Sparkle era uma aluna pelo nome de Cynthia Little. É uma teoria intrigante, mas não passa disso. Primeiro, porque ela já começa se contradizendo, já que diz que foi uma tragédia que ocorreu numa escola, mas depois algumas personagens teriam morrido em outras circunstâncias. Sem falar que isso não faz o menor sentido. A criadora do desenho criar personagens baseado em garotas mortas? Tipo, por que, tá ligado? Além do que, se você pesquisar pelos nomes dessas meninas, não existe nenhuma notícia real sobre pessoas que passaram por essas circunstâncias. Ao menos eu não achei nenhuma. Além do que, o mais óbvio de tudo é que a criadora de My Little Pony tecnicamente não criou nada. Ela só foi responsável pelo reboot, mas o show já existia desde 1980, muito antes dessa suposta tragédia que teria acontecido em 89. Essas são aquelas típicas teorias que rodeavam a internet que, olhando hoje, envelheceram um pouco mal, já que não faz o menor sentido. Existem muitas teorias de desenhos desse jeito aí, então me diga aí nos comentários a sua favorita. Que bom, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.